noite. Passada a eleição, o melhor está por vir. E o que seria esse melhor tão anunciado pelo presidente reeleito dos Estados Unidos, Barack Obama? A vitória sobre o republicano Mitt Romney consagra uma das campanhas eleitorais mais equilibradas dos últimos anos. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir a reação mundial à permanência de Obama na Casa Branca e os desafios que ele irá enfrentar para colocar a economia nos eixos. E veja também os seguintes assuntos de hoje. Casamento gay e liberação da maconha para uso recreativo também são aprovados nos referendos que acompanham as eleições americanas. Na próxima quinta-feira é a vez da China trocar os comandantes do país. O novo presidente vai governar por 10 anos. Pancadaria em frente ao parlamento de Atenas, onde os políticos discutem novo plano de austeridade e cortes de salários. Recesso de 2 semanas não reduziu a tensão no Supremo, que hoje retomou o julgamento do mensalão em meio a bate-boca de ministros. Governador Sérgio Cabral reclama da nova distribuição dos royalties do petróleo aprovada na Câmara e diz que, sem os recursos, o Rio de Janeiro pode parar. Só falta a sanção presidencial para que a invasão de computadores e o roubo de senhas eletrônicas se tornem crimes punidos com prisão. Na bancada temos hoje a Lynn Clemcha, professora de História Árabe da USP, e o economista Fernando Sampaio. Bem-vindo, Fernando, sua primeira vez aqui com a gente. O presidente Barack Obama vence as eleições nos Estados Unidos e fica mais 4 anos no comando da maior economia do mundo. Apesar da vitória, ele deve enfrentar problemas no Congresso. O controle da Câmara se manteve com os republicanos e o Senado tem maioria democrata. A reeleição de Obama foi comemorada dentro e fora do país. Uma multidão lotou a Times Square, em Nova York, para festejar. Em Washington, a comemoração foi na frente da Casa Branca. Mas a celebração foi além dos Estados Unidos. Na cidade japonesa chamada Obama, teve hula-hula. No Quênia, a avó do presidente reeleito soltou a voz e dançou com os moradores locais. A primeira mensagem de agradecimento de Barack Obama veio por Twitter. Ele escreveu na rede social: "Isso aconteceu graças a vocês, americanos. Obrigado. Mais 4 anos." Pouco antes de amanhecer em Illinois, Chicago, o presidente veio a público. Sob os gritos de centenas de seguidores, ele agradeceu a vitória. Disse que voltava para a Casa Branca mais determinado e inspirado e afirmou: "O melhor está por vir." Quase 2 horas depois, em Boston, o republicano Mitt Romney também discursou, reconheceu o vencedor e desejou boa sorte ao presidente. Barack Obama conseguiu 303 delegados do colégio eleitoral contra 206 do rival. Nos próximos 4 anos, Obama vai enfrentar desafios como a recuperação da economia, redução da taxa de desemprego, que ainda é recorde, 7,5%, e o cumprimento de promessas da primeira campanha, como o fechamento da prisão de Guantánamo e a reforma do sistema financeiro. Até o final do ano, ele tem que resolver o chamado abismo fiscal, um pacote de 600 bilhões de dólares em aumento de impostos e cortes de gastos. Mas antes de tudo, e no dia da vitória, Obama já tem a primeira missão. Uma nova tempestade com ventos de 89 quilômetros por hora e chuva intensa devem atingir ainda hoje Nova York, um dos estados mais devastados por Sandy. Além de escolher o presidente, os americanos também votaram 176 medidas paralelas em 38 estados. Entre as mais polêmicas aprovadas estão a liberação da maconha para uso recreativo, o casamento gay e a escolha histórica de uma democrata homossexual para o Senado americano. A deputada estadual Tammy Baldwin se tornou a primeira homossexual assumida a se eleger para o Senado dos Estados Unidos. Ela também é a primeira mulher do estado de Wisconsin a ocupar o cargo.
No discurso de vitória, a senadora de 50 anos disse que não disputou a eleição para fazer história, mas para lutar pelo povo. O casamento entre pessoas do mesmo sexo já é permitido em 6 estados americanos. A partir da eleição de ontem, mais 3 estados entraram para o grupo: Maine, Maryland e Washington. Esta foi a primeira vez que a união de homossexuais foi aprovada por um referendo e não através do processo legislativo e judiciário. O presidente americano da ONG GLAAD, que defende os gays no país, disse que a união entre homossexuais está se tornando a cada dia algo mais comum. Prova disso é o jornal The New York Times, um dos 3 impressos mais importantes do país, que já abriu espaço na seção de anúncios públicos para casamentos gays. Outros temas polêmicos também foram votados. Colorado e Washington autorizaram o uso recreativo da maconha. Cada americano vai poder portar até 28 gramas da droga e, ainda por cima, usar o produto em lugares públicos. Cada cidadão poderá cultivar até 6 pés de maconha em casa. O consumo da erva já é legal na Califórnia e em outros 15 estados do país, além do Distrito Federal, mas apenas para fins medicinais. Ainda na Califórnia, os eleitores rejeitaram acabar com a pena de morte e substituí-la pela prisão perpétua. Porto Rico também foi às urnas e aprovou em referendo transformar a ilha no estado americano de número 51. Olha, tem tantos assuntos para a gente falar sobre essa questão, sobre a eleição americana. Vou tentar organizar aqui as ideias. A gente começa, então, vamos falar sobre essa senadora homossexual que foi eleita, até esse jornal, o New York Times, que foi até uma dica de um telespectador aqui do Jornal da Cultura, o Marcelo Correia, que mandou para a gente, que isso reflete realmente muita coisa. Agora, isso seria sinal de que a homofobia está diminuindo, na medida em que essas pessoas estão ocupando espaço, ou na política, ou colocando ali nessa seção importante do jornal o seu matrimônio, enfim? Eu acho que, sem dúvida, a homofobia já foi maior. Mas a gente não deve se iludir de que a homofobia na esfera privada também esteja recuando, tanto quanto ela está recuando na esfera pública, na legislação, no reconhecimento pelas instituições da sociedade. Mas na esfera privada, sem dúvida, a aceitação da diferença de orientação sexual, ela ainda tem muito que caminhar. Eu acho que, sem dúvida, isso se deve ao fato dela fazer parte de todo um conjunto de medidas consideradas de direitos humanos, de liberdade de expressão, de escolha, e isso está em alta, né? É algo que tem sido defendido sistematicamente e, portanto, na esfera pública se torna inaceitável. Eu concordo que na esfera privada o processo é muito mais longo, porque aí você tem grupos que resistem, às vezes ligados, pode ser por uma origem familiar, pode ser por uma filiação religiosa, pode ser por seja por qual for o motivo. Na esfera privada, realmente, ainda existe bastante resistência. Mas existe até de uma maneira mais dissimulada, na mais medida em que, na esfera pública, isso começa a ser até passível de punição. Exatamente. Agora, falando sobre a eleição propriamente dita, uma curiosidade que eu tenho assim, como que os Estados Unidos conseguem ter apenas 2 partidos numa eleição tão importante como essa? Eu lembro aqui no Brasil, a última vez que a gente teve 2 partidos foi lá atrás, entre Arena e PMDB, que até o Fernando falou assim, mas foi quase que... Foi literalmente imposto. Na marra. Na marra, exatamente. E lá, como que isso funciona? Tem os nanicos ou não? Tem nanicos, tem dezenas de partidos, tem dezenas de candidatos à presidência, mas realmente é raro, tem sido bastante raro, algum candidato, para além do democrata e do republicano, alcançar alguma expressão. Algumas eleições, um milionário, cujo nome me foge agora, chegou a ter votação... Um pouco mais expressiva. Não chegou a ter a votação, né? Nas pesquisas chegou a aparecer com força, mas acabou retirando a candidatura e apoiando um dos principais rivais. E a chave está aí, quer dizer, tratava-se de um milionário, então outro que tenta através das redes sociais. Eu mesma já recebi propaganda de candidatos pelas redes sociais, mas eles não conseguem ter espaço, não conseguem sequer eleger deputados, praticamente, então não conseguem chegar a montar uma oposição a esse bipartidarismo praticamente que prevalece. E além
Tem a tradição, tem as barreiras econômicas, e é curioso perceber como o americano do final do século XIX, começo do século XX, nunca imaginaria que os democratas elegeriam um presidente com sangue negro, porque o Partido Democrata era um partido branco, racista, com força no Sul. E o Partido Republicano era o partido com apoio entre os negros, porque o presidente Abraham Lincoln, que promoveu a abolição da escravatura, era republicano. E hoje as cores estão invertidas, vamos dizer assim, não é? Agora, quando o presidente fala assim, o melhor está por vir e tudo, o que é esse melhor está por vir? O que virá de melhor, na opinião de vocês? Bom, ele talvez até diga isso prevendo a dificuldade que vai ser esse segundo mandato, porque ele tem um sério problema de eliminar o déficit público norte-americano, eliminar não, mas lidar melhor com ele, diminuir. Então, ele tem uma tarefa enorme pela frente. Por outro lado, também mas tem um otimismo nessa frase dele. O otimismo, e eu acho que por onde a gente pode ter algum, é no fato de que o segundo mandato talvez ele esteja menos amarrado à necessidade da reeleição, porque o segundo mandato da metade do mandato para cá, a gente viu um Obama amarrado por uma agenda já eleitoral. Então, quem sabe, agora ele consiga se distanciar dessas implicações todas. E quem sabe ele seja um pouco mais ousado. Para se eleger, ele fez promessas ousadas. No exercício do cargo, ele ficou muito aquém dessas promessas. Esse segundo mandato é o último. Na cultura política americana, não existe o estatuto de uma segunda reeleição, nem se coloca essa possibilidade, e os ex-presidentes não voltam a se candidatar. O Clinton não voltou e assim por diante. Isso não tem a menor... Mas ele pode até ajudar a eleger o próximo, não é? E por outro lado, a dificuldade que ele vai ter vai ser grande também, porque o parlamento, quer dizer, o Senado é democrata, mas o parlamento, a Câmara de Deputados, não. Né? Então, isso vai ser uma dificuldade. Da economia já tem sido uma dificuldade. Boa parte das dificuldades recentes da economia americana tem relação com essa briga muito cerrada entre republicanos e democratas, transformando questões relativamente simples em problemas prolongados. Olha, a jornalista independente Márcia Camargo está em Teherã, imagina, a capital do Irã, e conta por telefone como foi a repercussão da vitória de Obama no país, não só dos ayatolás, não é, mas considerado o inimigo, o grande inimigo dos Estados Unidos. Vamos ouvir. Olha, pelo menos aqui em Teherã, com as pessoas com quem eu conversei, elas receberam de uma forma um pouco indiferente. As televisões e as rádios anunciaram de uma maneira bem mecânica essa vitória. Agora, de qualquer forma, eles preferem o Obama, preferem um democrata a um republicano, pelas razões óbvias, né? Eles acham que os republicanos seriam mais belicistas e aí o Irã estaria correndo maiores riscos. Agora, eles não estão muito contentes com o Obama de qualquer forma por causa das pesadas sanções que punem mesmo a população no dia a dia, né? Inclusive, faltam muitos remédios nas farmácias e nos hospitais. E isso é algo que leva assim, o povo em geral a não acreditar muito que vai haver mudanças nessa história do Obama. A gente pode dizer, arriscar dizer numa linguagem bem simples aqui, Aline, que então para os iranianos, assim, ruim com ele, pior sem ele? Nessa situação? Não, exatamente. É ruim com ele, pior sem ele. Além da questão do Irã, tem outros dois pontos cruciais que o Obama decepcionou, digamos assim, não só iranianos, mas árabes. Né? Então, a questão Israel-Palestina, que não avançou, né? O processo de paz está paralisado há mais de 2 anos, e a utilização muito polêmica dos aviões não tripulados, principalmente no Afeganistão, que não é árabe, é afegão, mas é islâmico, e no Iêmen, que é país árabe. Esses dois pontos têm sido críticos, junto com, claro, todas as sanções que Obama vem favorecendo a aplicação deles contra o regime iraniano. Quer dizer, para o mundo árabe, não foi grande motivo de comemoração, mas pelo menos um certo alívio aí de que a indústria armamentista não vai faturar mais do que já está faturando. Esse é o outro lado, quer dizer, se há pontos que são críticos e que esperavam um avanço maior, no final das contas, a vitória dele representa um alívio para árabes, iranianos, afegãos, islâmicos em geral, em relação a Obama.
Outra mudança importante na política mundial. Começa amanhã o Congresso do Partido Comunista Chinês, que vai anunciar nos próximos dias os novos líderes do país. O preparo da massa é um show. Yang aprendeu a técnica com os pais em Qingdao, cidade litorânea da China. Ele montou um restaurante com a família na região central de São Paulo. Não pensa mais em voltar. No Brasil, a vida está melhor. Quanto tempo você está aqui no Brasil? 7 anos. Você pretende continuar aqui ou voltar para a China? Aqui, ó, Brasil. Hoje, mais de 200 mil chineses moram no Brasil. Segundo o embaixador Sérgio Amaral, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, as empresas do gigante asiático também estão de olho nas oportunidades geradas pela economia brasileira. A nova leva de investimentos brasileiros já inclui um maior número de médias empresas, portanto, está havendo uma diversificação no aumento das empresas que buscam o mercado brasileiro e não buscam apenas para exportar para a China, mas buscam porque o mercado brasileiro é um bom consumidor. Por tudo isso, o Brasil e o mundo estão de olho nas mudanças, que começam amanhã. O Congresso do Partido Comunista Chinês vai trocar o comando do país. A expectativa é que o atual vice-presidente Xi Jinping substitua Hu Jintao como secretário-geral do partido e assuma a presidência da China no ano que vem. E o premier Wen Jiabao deve dar lugar ao vice-primeiro-ministro Li Keqiang. Aos novos líderes caberá a missão de fortalecer o PIB, que dá claros sinais de desaceleração. Com a diminuição da demanda externa, a economia baseada em exportações e investimentos tornaram o país vulnerável às crises internacionais. A desigualdade social na China está entre as maiores do mundo. O país ainda enfrenta o excesso de corrupção e de burocracia. Para o embaixador Sérgio Amaral, esse período de transição na China não deve ter impacto negativo nas relações comerciais com o Brasil. O que nós exportamos para a China, que são minério de ferro e soja, que representam quase 70% da pauta da exportação, eles continuarão a ser demandados. O Congresso do Partido Comunista Chinês vai eleger também os novos membros do Comitê Permanente. O perfil liberal ou conservador da bancada terá influência nos rumos do país pelos próximos 10 anos. É o que explica da China por Skype a correspondente do jornal Estado de São Paulo, Cláudia Trevisan. O estilo de governo que existia com Mao Tse-tung e com Deng Xiaoping, em que existia um líder que conseguia impor a sua visão de partido para o restante da organização, esse momento não existe mais. Hoje, os líderes do partido, o presidente ou vice-primeiro-ministro, o primeiro-ministro, eles não conseguem impor suas determinações sozinhos. Eles dependem do aval e do consenso dos outros integrantes do Comitê Permanente do Politburo. Agora, do ponto de vista da população, do povo, do chinês comum, é possível apurar se ele está satisfeito com esse governo que está aí? É extremamente difícil apurar, porque a circulação de informações dentro da China e da China para fora da China é controlada, é limitada. Então, eu diria, boa pergunta, difícil saber, realmente difícil apurar. Talvez a Cláudia Trevisan, por exemplo, que está lá, tem meios em primeira mão de apurar. Porque apesar das notícias de corrupção, dos privilégios da elite ali do Partido Comunista e tudo mais, não tem muito espaço para manifestação, não é? É isso também que se trata, essa repressão a qualquer tipo de contestação, vamos dizer assim. E aí a gente tem que olhar um pouco, mas há manifestações também, né? E aí a gente tem que olhar um pouco os números, os dados, as estatísticas e confiar um pouco nesse balanço, né? O que elas mostram? Grandes migrações internas, manifestações, sim, de trabalhadores em cidades portuárias, por exemplo, na China, que tem acontecido. Então, um problema no campo que é um país que sempre foi um país agrário, com uma população vivendo aí da sua produção no campo, que teve uma melhora nessa produção do campo, mas que passa por um problema, um arranjamento, né, que se reflete nessa migração tão grande. Então, tem números aí, a polarização socioeconômica, que cresce astronomicamente na China, junto com uma
desaceleração do crescimento econômico. Então, o quadro não é tão tranquilo assim, é um quadro preocupante. Olha, eu gostaria que vocês me ajudassem, especialmente você, Fernando. Tem gente aqui reclamando, por exemplo, a Fabi Alves reclamando aqui no Twitter, falando, parece que não aconteceu nada de interessante hoje no Brasil, vocês só estão falando dos Estados Unidos. Imagina, na hora que eu comecei a chamar a notícia da China, eu falei, ixi, ela vai ficar mais brava ainda. Mas explicar qual a importância da gente estar sabendo o que está acontecendo nos outros pedaços do mundo, porque a gente está muito próximo, um está dependendo muito do outro, não é isso? Do ponto de vista econômico, a gente sempre teve uma relação muito forte com os Estados Unidos. Continua a ter. Mas a China se tornou rapidamente, de um parceiro comercial irrelevante, no maior destino das exportações brasileiras em valor e no maior país de origem dos produtos que o Brasil importa. Então, a relação comercial direta Brasil-China virou muito importante. Além disso, a China é a grande responsável pelo aumento dos preços das matérias-primas, minério de ferro, soja, etc., que facilitou demais a vida do Brasil, permitiu acumular dólares, permitiu normalizar a vida econômica depois de 20 anos de inflação enlouquecida, crescimento interrompido. Então, o que acontece com a China afeta o quadro geral, pelo seu tamanho. Então, interessa para a nossa vida aqui, entende? Com certeza. Não é? Tudo. O dinheiro que corre, que circula entre nós, o sucesso da nossa economia, um depende do outro, não tem mais jeito agora. Não é por aí? Não, com certeza. Os Estados Unidos sempre foram, quer dizer, a última década, né, o centro, a principal potência mundial, né, depois do fim da Guerra Fria e assim por diante. Então, a gente acaba tendo os Estados Unidos como uma referência em política externa, em economia mundial, em quais vão ser os rumos realmente daqui para frente da nossa relação regional, mundial. Então, Porque houve um tempo que o comando do mundo estava lá em Roma, não é isso? Hoje é Washington, não é assim? Vocês, professores, me ajudem aqui. O tempo da Inquisição, né, em que Roma, através das suas sedes, né, nos diferentes feudos e regiões da Europa, controlava, né, com realmente mão de ferro, né, o que se dizia, o que se pensava, o que se produzia. E os Estados Unidos hoje, o controle também é um controle muito mais econômico, ideológico do que direto das regiões, mas esse controle é muito forte. E o poder militar americano é absolutamente incontrastável. Não, tirando pagar soldo, uniforme, coturno, gasto militar sofisticado, equipamento sofisticado, a preponderância dos Estados Unidos é absolutamente brutal. Quer dizer, e isso é poder militar, então por isso é muito importante a gente saber como é que eles estão pensando, não é? Veja a seguir, especialistas do mundo inteiro discutem em Brasília medidas de combate à corrupção. E ainda, após intervalo de 12 dias, Supremo retoma hoje julgamento do Mensalão.